Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje eu vou tentar dar uma explicada para você sobre o GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Você entender como é que funciona, ou pelo menos como deveria funcionar esse sistema de gestão. Tá? E para começar tudo, você tem que entender que o GRO depende da cultura da empresa. Então, se eu não pensar primeiro na cultura, como é que essa empresa funciona, porque olha lá, vai ter uma influência em função, por meio de comportamentos e valores, essa cultura irá determinar a maneira como essa gestão será direcionada. Então, dependendo da tua empresa, tu vai ter uma gestão de um jeito, e dependendo da empresa, a gestão será de outro jeito. Então, é difícil eu estabelecer aqui, todo mundo quer um modelo, né? Eu vou fazer desse jeitinho aqui, professor, então já tenho um modelo, qualquer empresa que eu vá, vai funcionar. Não vai. As regras gerais serão atendidas, mas você vai ter que se adequar para cada tipo de empresa, para cada tipo de cultura. Então, antes de começar a gestão, a gente tem que pensar nisso. Só que o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer é o diagnóstico. E eu vou chamar isso de análise preliminar. Como é que eu faço essa análise preliminar? Eu vou coletar as informações. Então, algumas informações que você pode coletar. Por exemplo, relatório de acidentes e incidentes. Você dá uma analisada dos acidentes e incidentes ocorridos nos últimos anos e verificar quais foram os motivos que levaram àqueles acidentes. Você já está identificando os riscos que foram gerados naquela empresa. Outra coisa são as notificações da fiscalização. Então também dá uma olhada nessas notificações, quais são os principais problemas da sua empresa em relação às multas. Dados do processo produtivo, entender sobre o absenteísmo da empresa, sobre aonde tem maior número de horas extras, entender os procedimentos internos da empresa, isso tudo vai te ajudar a entender os riscos da empresa também. Afastado por auxílio-doença acidentário, o famoso B91, né, benefício 91. Eu vou tentar levantar, nos últimos anos também, quais foram os motivos que levaram a esses afastamentos. E as avaliações ambientais também que eu tenha do passado. Lógico que eu estou colocando alguns itens, mas acho que você entendeu que eu estou tentando conhecer a empresa, ter informações sobre a empresa. Após eu ter esse levantamento, entender um pouco melhor a empresa, aí eu vou começar a fazer a identificação dos perigos. Na verdade, a análise preliminar já é um pouco disso. Na hora que você está fazendo essa análise preliminar, você já está identificando perigos, e aí você está dizendo, olha, esse aqui eu não preciso nem me aprofundar, esse aqui eu já resolvo fácil, e esse aqui não é um problema. Então, aqueles que são problemaço, você diz, olha, depois eu vou avaliar melhor, e aqueles que não são problema, você já descarta. Então essa análise preliminar já lhe ajuda a isso, e lhe ajuda melhor na identificação desses perigos. Mas não basta isso, você precisa também de conhecer toda a legislação relacionada à atividade econômica da sua empresa. E isso não é tão simples quanto parece. Então, professor, eu vou entrar lá no ENIT e vou ficar acompanhando as alterações das normas e tudo mais. Percebe que é toda a legislação, não é só norma regulamentadora. Então, eu tenho, por exemplo, instruções técnicas em alguns estados que tem que atender, eu tenho legislação municipal, estadual, eu tenho algumas coisas do sindicato, eu tenho que saber toda a legislação que é relacionada à minha atividade econômica. Se a tua empresa é pequena, talvez você consiga fazer isso sozinho. Mas se a tua empresa é de maior porte, tu vai ter que ter um sistema de legislação para lhe ajudar a se manter atualizado em relação a isso tudo. Percebe que dá muito trabalho. Então, fiz essa análise preliminar, verifiquei toda a legislação, identifiquei os perigos, só que agora eu tenho que avaliar os riscos internos e externos. E para você entender melhor essa questão de avaliação de riscos e perigos, às vezes as pessoas não compreendem bem a diferença. Eu vou colocar um exemplo aqui para facilitar o teu entendimento. Então, primeiro, perigo, você sabe que é potencial de dano, tá? Você já vai entender melhor. E risco é probabilidade, relação da probabilidade versus a consequência. Então imagina aqui um buraco A qualquer. Esse buraco, ele tem um determinado potencial de dano. Ele tem 9 metros de altura, e se o cara cair ali, ele se arrisca muito, né, de quebrar uma perna ou até morrer, dependendo da situação. Então aqui eu tenho um determinado perigo e há uma certa probabilidade relacionada a uma consequência de eu cair aí e me quebrar todo. Tá. Bora comparar com outra situação. Eu tenho agora o mesmo buraco,
com também 9 metros de altura, e a única diferença é que eu coloquei uma sinalização com cones aí, umas fitinhas. Percebe que o perigo, o potencial de dano é exatamente igual. Eu cair do buraco A, eu cair no buraco B, a consequência será exatamente a mesma. Porém, eu tenho maior risco que tenha algum problema no buraco A, porque ele não tem nenhum controle, não tem na sinalização, não tem nada. Então, o buraco A em relação a perigo é igual ao buraco B. Mas o buraco A em relação a risco é mais arriscado que o buraco B. Bora colocar agora um buraco C. Percebe que agora eu ainda tenho 9 metros de altura e o que vai acontecer? Eu ainda tenho o mesmo perigo. O potencial de dano continua igualzinho, seja no buraco A, seja no buraco B, seja no buraco C. Se eu cair de qualquer um deles, eu me arrebento todo. Porém, no buraco C agora eu tenho um guarda-corpo, eu tenho um controle melhor, né? E em função disso, ele é menos arriscado do que o B, que é menos arriscado que o A. Então A vai ser o mais arriscado de todos. Só que percebe que eu falei que risco é probabilidade versus a consequência. Então eu entendi aqui que há uma maior probabilidade de eu ter problema no buraco A do que o B e o C. Mas bora continuar aqui para entender o restante do conceito. Vamos pegar agora o mesmo buraco A, de 9 metros, e vamos comparar com o buraco D, de 4 metros de altura. Então o que aconteceu aqui? Perigo é potencial de dano, mas nesse caso, o buraco A tem 9 metros de altura, o D tem 4 metros, então o buraco A tem maior potencial de dano, é mais perigoso que o buraco D. Tá? Só que eu também tenho a relação de probabilidade versus consequência. Os dois não estão sinalizados. Tá? Então os dois têm teoricamente o mesmo risco. Mas qual é o que tem maior consequência? O buraco A. Então o buraco A é mais arriscado, porque risco é probabilidade. Os dois eu tenho a mesma possibilidade de cair, porém o primeiro tem maior consequência, porque ele tem maior altura. Então entendemos a diferença de perigos e riscos? Então a principal palavra, numa única palavra, perigo seria potencial e risco seria probabilidade. Mas eu não posso esquecer da consequência. Então, bora voltar lá para o nosso fluxo. Então, eu identifiquei os perigos, avaliei o risco. Então, aqueles que são mais críticos, menos críticos, com base nesse nosso critério. Só que eu tenho que lembrar que eu não posso fazer isso sozinho. Eu tenho que envolver as pessoas que trabalham naquelas atividades. Então, todo mundo tem que complementar a informação. Porque senão minha análise vai ficar capenga, tá? Então, eu avaliei com base com a ajuda dos envolvidos na atividade. E para que eu preciso de tudo isso? Para tomar decisões. Eu identifiquei esses perigos, eu avaliei os riscos, e se eu fiz isso bem feito, significa o quê? Que eu terei boas decisões. E essas decisões, lógico, devem considerar quais são os objetivos que eu pretendo alcançar. Só que essas decisões, a gente não faz isso sozinho, a gente depende de quem? Da alta direção. Porque a gente não domina a verba, a gente não diz, olha, o orçamento vai ser tanto, não. Eu digo, olha, com base na identificação dos perigos, com base na avaliação do risco, com base na ajuda que eu tive dos trabalhadores e tudo mais, eu cheguei nesse resultado. Chefe, eu acho que deve ser feito isso. Aí o chefe falou, olha, isso aqui vai ser feito, isso não tem grana, isso só daqui a um ano. Então, dependo da alta direção. Então, percebe que essa parte aí de avaliação de risco e decisão, há uma certa incerteza, há um grau de certeza. Essa incerteza vai diminuir dependendo de quanto você fez uma identificação de perigo bem feita e uma avaliação de risco bem feita. E aqui chega num ponto que é bem importante para a gente entender o tal do PGR. O PGR ele pede o quê? O Programa de Gerenciamento de Risco. Ele pede só 2 documentos: inventário de riscos e plano de ação. Então, nesse momento, nesse exato momento aqui que você fez todo esse levantamento, saiu o tal do inventário de risco. Você não fez o levantamento? E aí eu vou pegar aqui, só dar uma lida para você do que deve fazer parte do inventário de risco. Então, segundo a NR1, lá no item 15732, o inventário de risco deve contemplar, no mínimo, as seguintes informações. Primeiro, a caracterização dos processos e ambiente de trabalho. Então, conhecer e caracterizar o processo de trabalho. Isso aí a gente consegue. Essa informação é fácil. Segundo, caracterização das atividades. Descrever essas atividades e conhecer as atividades. Na análise preliminar já tivemos um pouco sobre isso. Depois, descrição dos perigos. Então, identifiquei os perigos, né? Descrevi os perigos. E as possíveis lesões ou agravo à saúde relacionadas a esses perigos. Então, por exemplo, eu tenho lá uma área quente, uma área que pode queimar o trabalhador. Então, o perigo
seria essa área aquecida. O dano seria a queimadura, por exemplo. Então, eu preciso identificar as lesões ou agravo de saúde decorrentes de cada perigo. A identificação das fontes. O que está gerando aquele perigo? A indicação dos grupos de trabalhadores sujeitos a esse risco. Quem é que está exposto a esses perigos? E as medidas de prevenção implementadas. O que eu já tenho de medida de prevenção? E eu pulei um aqui, a descrição dos riscos gerados pelos perigos. Então, quais são os riscos gerados por cada perigo desse? Então, percebe que isso aqui a gente já mais ou menos fez até agora. Se a gente seguir esse fluxo aqui. E o que mais? Dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos e o resultado da avaliação de ergonomia nos termos da NR17. Lógico, naquela análise preliminar, a gente já fez a avaliação, pegou toda a informação que a gente tinha de avaliações ambientais, de análise ergonômica, de tudo. Tá? Letra E, avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação. Nessa avaliação dos riscos aqui, eu estabeleci justamente o que era pior e o que era menos grave. Né? Então, o que era mais crítico e o que era menos crítico. E esse critério aí de criticidade também vai depender de empresa para empresa. Se você está numa empresa que é maior e tem muitos processos diferentes, tu vai ter que ter um procedimento um pouco mais elaborado. Eu pretendo fazer outros vídeos sobre esse assunto para explicar melhor esse tema, tá? E o último aqui, os critérios adotados para avaliação dos riscos e tomada de decisão. Então, justamente quais foram os critérios que você adotou para fazer essa avaliação. Tá? Então, percebe que o inventário de risco depende de tudo isso que nós já fizemos. E o que sai mais até aqui desse ponto do fluxo? Sai justamente o plano de ação. Então, o plano de ação é consequência dessa avaliação. Eu verifiquei que era necessário a instalação de um EPC ou um EPI. Isso vai entrar no meu plano de ação. Quando vai ser feito, quem vai fazer. As inspeções necessárias em função dos problemas identificados. Os simulados necessários, os treinamentos que eu vou fazer. Os documentos que vou precisar elaborar por causa dessa análise toda. Então percebe que se você fez uma análise preliminar bem feita, se você conhece toda a legislação, se você identificou os perigos, aí você tem uma boa avaliação de risco que depende do envolvimento dos trabalhadores para que seja uma tomada de decisão, só que essa decisão também depende da alta direção. Percebe que tem uma sequência. Fiz o plano de ação, o que vai acontecer depois? Eu tenho que ficar monitorando e fazer uma análise crítica para ver se está tudo certo. Então, será que aquelas ações que foram implantadas realmente estão ok? Eu fico monitorando. E aí, caso tenha algum problema, eu analiso e volto para identificar os perigos, avaliar os riscos e faço o que a gente chama em gestão de melhoria contínua. Então, percebe que há toda uma sequência dessas atividades. A gente não pode pensar, não, é só fazer um papelzinho. Não, tem toda uma sequência. E você sabe que todo vídeo tem a indicação de um livro. Então, bora ver qual é o livro que a gente vê agora. Deixa eu passar aqui para vocês. Antes do livro, já esquecendo, tem um detalhe extremamente importante. A auditoria. Eu preciso que todo esse processo seja auditado. Porque se esse processo não for auditado, já era, né? Então, bora ver os livros. Eu vou roubar um pouquinho, eu não vou indicar livros, eu vou indicar normas que eu acho importantes. Primeiro, a ISO 31000, que é sobre gestão de riscos, são as diretrizes. Então, para você entender um pouco melhor sobre a questão da gestão de riscos. A segunda norma que eu vou indicar é a ISO 31010, que é gestão de riscos, técnicas para o processo de avaliação de risco. Então, ela vai citar e vai, pelo menos, detalhar um pouquinho cada técnica que eu posso utilizar para fazer uma análise, uma avaliação de risco. Então, ela vai falar de análise preliminar de perigos, FEMEA, RASOP. Então, ela vai detalhar isso aí. Detalhar não, ela vai dar uma noção geral sobre esse assunto. E a ISO 31004, Guia para Implementação da ABNT NBR ISO 31000. Então, ela vai dar uma orientação de como implementar a primeira NBR. Um detalhe, nenhuma dessas normas te dá modelo. Se você está esperando, agora já está resolvido, eu vou ter os modelos. Não vai ter, não. E essas normas são pagas. Professor, só pode mandar o PDF? Não, não posso. Mas, professor, é caro. É caro porque ninguém compra. Imagina que para desenvolver uma norma tem um custo. Na hora que as pessoas pegam tudo em PDF, o que vai acontecer? Não vale mais a pena fazer. E é por isso que sai caro. Se mais gente comprar essas normas, a tendência é que elas fossem um pouco mais baratas, né? Então, tentem dar uma olhada, se vocês conseguirem fazer a aquisição. Peçam para a empresa fazer a aquisição. Isso é ferramenta de trabalho.
Tem alguma dúvida? Já sabe, coloca aí embaixo nos comentários ou manda um e-mail para sobralj@hotmail.com. E não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever nesse nosso canal. Um abraço e até o próximo programa.